Oi pessoal, aqui quem fala é Ilana Oliveira e hoje eu vim falar sobre um filme que tem muita gente por aí ansiosa para ver, Spencer. Spencer é dirigido pelo Pablo Larraín, o mesmo diretor de Jack e Personal Shopper, entre outros, e esse é o segundo filme que ele faz com a Kristen Stewart no papel principal. Aqui ela vai interpretar a princesa Diana num fim de semana específico de Natal, em que já se passaram 10 anos do seu casamento com o príncipe Charles e ela começa a já mostrar sinais de descontentamento. Por ele ter escolhido esse cenário bem íntimo e bem difícil de retratar no ponto de vista histórico, porque aqui a gente tem uma personagem real, a gente tem uma base em fatos reais. Então, desde o começo, o diretor deixa bem claro que é uma trajetória pensada por ele. Então, a abertura do filme já se dá com ele escrevendo que é uma fábula de uma tragédia real. E a partir dessa frase, que Spencer é uma fábula de uma tragédia real, a gente já percebe muito do ponto de vista do próprio Larraín sobre a história da princesa Diana e sobre o ponto de vista, tudo aquilo que a gente vai ver naquele filme. Toda a narrativa vai cooperar com isso, todo jogo de câmeras vai cooperar com isso, então a direção e a narrativa desse filme estão extremamente interligadas. E a gente tem uma alternância nesses estilos de direção. Algumas vezes a câmera tá bem parada, em outras vezes a câmera tá subjetiva, dependendo daquilo que vai acontecer ao longo do filme, daquilo que ele tá retratando, de quem ele tá retratando. Então, isso é uma jogada já institucionalizada dentro do cinema, né? A câmera, ela tenta traduzir os sentimentos do personagem que ela tá retratando. Então, isso não é novidade em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo, quando você faz uma jogada muito conhecida, por vezes até clichê, com maestria, isso toma outro âmbito. Aqui o Larraín, ele faz esse equilíbrio muito bem. Então a gente tem, claro, a cabeça da Diana, né, e o sobrenome dela antes de ser casada era Spencer, e é por isso que o filme se chama Spencer. E essa identidade ligada a ela antes do casamento é uma coisa muito visitada aqui. Então a gente tem alguns artifícios da direção que tentam traduzir esse sentimento e tudo isso bastante ao longo do filme. No começo a gente tem até uma câmera meio suja aí utilizada, fica um pouco difícil de entender o panorama, né, onde ela tá, e depois isso vai mudando, mas a câmera parada que a gente via logo no começo, a câmera parada que vai retratar a rainha Elizabeth, que vai retratar o Charles, que vai retratar outras pessoas daquele meio, não vai ser a mesma câmera subjetiva que vai retratar a Diana ao longo do filme. Uma coisa muito importante que ele quer passar com isso também é a ordem e a opressão que era aplicada em cima da Diana, ou não exclusivamente em cima da Diana, mas naquele cenário, naquele ambiente, naquele estilo de vida que a coroa levava ou leva até hoje. Falando em si da Kristen Stewart agora, que eu tenho certeza que tem muita gente doida aí pra saber como é que a Kristen Stewart tá nesse filme, eu indico muito que vejam Personal Shopper, que é um outro filme da Kristen que eu particularmente gosto muito. Aqui ela traz outra Kristen Stewart que é muito difícil de se ver. Ela trabalha muito a sua fisicalidade, coisa que nos seus trabalhos anteriores não acontece muito. Ela tem, inclusive, a maior parte das piadas que fazem com a Kristen Stewart é por causa dessa sua fisicalidade que é recorrente, né? É uma marca meio pessoal dela ao longo de todos os seus trabalhos, especialmente em Crepúsculo. Mas aqui a gente nunca viu essa Kristen Stewart. Ela realmente traz ali o método de andar da princesa Diana, de se portar da princesa Diana. O sotaque é óbvio, ela fez conforme o da princesa Diana. Mas eu preciso ressaltar uma coisa.
Quando se é interpretado um personagem que já viveu, um personagem real, a gente tenta se equiparar realmente a tudo aquilo de mais delicado que a pessoa fez, se a pessoa é parecida, se a pessoa consegue imitar os trejeitos. Acontece muito isso em Bohemian Rhapsody, que 50% ama a atuação do Rami Malek, 50% odeia. E o que eu vejo de bom no trabalho da Kristen Stewart aqui é não especificamente a semelhança que elas têm, mas a coesão do seu trabalho em 2 horas de filme. E uma coisa que me deixou muito curiosa, logo no início do filme, a cena de abertura, a cena de apresentação da Kristen Stewart como princesa Diana, é uma cena horrorosa. É uma cena que o sotaque dela tá esganiçado, extremamente caricato, e o andar dela é extremamente caricato. E o mais curioso sobre tudo isso é que o resto do filme, da segunda cena pra frente, é completamente o contrário. Então, essa primeira cena me deu um choque logo de cara, e que a segunda cena em diante converteu isso completamente. Então faltou um pouco de coesão, e eu não sei se a escolha desse take foi uma escolha de diretor, uma escolha de montador, uma escolha de editor. A questão é que não é coesa, não fica coesa, ainda mais que é uma cena de abertura, uma cena de apresentação. De maneira geral, e porque a partir da segunda cena isso muda até o final, a Kristen Stewart entrega um dos melhores trabalhos da sua vida. E é muito interessante ver esse trabalho de fisicalidade que ela desenvolve tão bem da segunda cena pra frente. Muita gente já veio me perguntar no Instagram, Ilana, você acha que vai render um Oscar para Kristen? Eu acho que esse trabalho dela é suficiente para render uma indicação ao Oscar. Não sei se é suficiente para vencer o Oscar, ainda tem muito filme para sair, muito trabalho pra gente ver, muito projeto interessante e que tá aí no olho dos críticos. Então é um pouco cedo para afirmar qualquer coisa. Na minha perspectiva, era sim um trabalho que valeria uma indicação. Mas saindo um pouco aqui da Kristen, nos aspectos de trilha sonora, esse filme ele trabalha muito bem uma trilha desarranjada, uma trilha que também conversa com os sentimentos da princesa Diana. Então ela é muito complementar. Eu gostaria de ter ouvido uma trilha um pouco mais suplementar do que complementar nesse caso, mas mesmo assim é uma trilha muito bem feita e muito bem encaixada. Mas uma coisa que já poderia ser esperado, mas que muita gente não estava falando sobre isso ainda, é o figurino de Spencer. É um figurino extremamente bem trabalhado, extremamente bem retratado e que por diversas vezes vai representar ao longo da sua narrativa uma importância muito maior do que simplesmente vestir. Então é um figurino que conversa com a narrativa, que conversa com a própria atuação da Kristen Stewart, e é um figurino que vale muito a pena ser analisado. Eu gostei muito da função do figurino nesse filme. E por fim, um paralelo que essa fábula faz, que o Larraín faz durante essa fábula que ele resolve contar sobre a princesa Diana, é um paralelo com a história da Ana Bolena. Não sei se vocês conhecem essa história. É a história real de uma das mulheres do príncipe Henry da Inglaterra, e vale muito a pena vocês assistirem algum filme ou lerem um pouquinho da história da Ana Bolena antes de assistir Spencer, simplesmente para adicionar mais uma camada a essa narrativa que vale muito a pena. Rasguei elogios aqui para Spencer, foi uma bela surpresa. Eu vou confessar para vocês que eu não costumo gostar muito do Larraín, mas a gente não tá aqui para criar expectativas nem pré-concebimentos, e é por isso que eu vou dar uma nota 8,5 para Spencer. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa aqui embaixo um comentário o que você acha, se você tá empolgado ou não, e passa também nas nossas outras redes sociais. No Instagram a gente está fazendo uma cobertura extensa e maravilhosa sobre a Mostra de São Paulo que está acontecendo agora. Mais pra frente eu também vou fazer a cobertura do Le Fest aqui em Portugal, então fica atento nas nossas outras redes e passa também no link aqui embaixo para virar o nosso membro do clube de membros, que tá cada vez melhor. É isso, um beijo e corta!